Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Goldcast, o podcast da RD7 Consultoria. Hoje o podcast vai se encaminhar para uma comunicação, vamos dizer assim, porque é o tema de hoje. A gente vai falar justamente sobre como você consegue desenvolver sua comunicação. É porque as mulheres são muito mais comunicativas do que nós homens, né? Então, elas saem às vezes em vantagem em relação a isso. Mas o objetivo desse podcast é justamente isso, é falar com você sobre como você deve, então, se comunicar, como você deve, então, estabelecer uma linha de conversa com o cliente para que você tenha a atenção do cliente, para que você ganhe a confiança do seu cliente. E é sobre isso o tema do podcast de hoje. Mas antes disso, quem está assistindo faz o quê, Thiago? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, é fácil demais. Caso queira mudar a realidade do teu negócio, aqui é o lugar que você vai construir um legado para tua empresa, tá bom? Como a gente começou falando, as mulheres têm, acho que, quase uma habilidade natural para se comunicar, né? E elas fazem isso com muito mais naturalidade, eu acho que poderia falar dessa forma, né? Do que os homens. Tem uma facilidade para isso, né? É uma predisposição para falar um pouco mais. sem Não, claro que não. Tocar nessa questão. Mas é uma brincadeira assim, quando a gente faz uma reunião, por exemplo, com a Andresa, eu até brinquei antes da gravação do podcast. Falei, hoje vai ser 10 minutos de podcast, porque a Andresa não tá. A Andresa, vocês assistiram um podcast, ela articula, ela traz temas pra mesa. Então... Ela vai detestar esse corte aqui. Esse aqui vai ser um corte especial pra Andresa. A gente vai cortar isso e colocar lá no Instagram. Brincadeira. Mas qual a importância, então, dos homens desenvolverem isso, né? A gente precisa aprender a se comunicar melhor. Isso é verdade, isso é um fato. E o primeiro ponto para você se comunicar melhor é você conhecer a tua audiência, né? Porque não tem como criar uma comunicação. Por exemplo, é claro que a gente tem abordagens para iniciar uma conversa, mas é muito mais fácil falar com quem a gente conhece. Sim. É muito mais fácil eu desenvolver uma conversa com o Rafael do que desenvolver uma conversa com uma pessoa que eu não conheço e não conheço o histórico dessa pessoa. Sim. Eu tenho agora que desativar as notificações do WhatsApp, porque... WhatsApp e a gente... Isso. Mas eu penso o seguinte, né? A gente falou sobre isso já nos últimos podcasts. Isso é um tema que vai ser constante aqui, porque conhecer o público é fundamental para qualquer coisa dentro de um negócio. Uhum. Para você começar um negócio, você precisa conhecer o seu público, né? A verdade é essa. Antes mesmo de abrir a loja ou antes mesmo de abrir a sua empresa, você precisa conhecer o seu público bem para que você saiba como falar, como se aproximar dele, né? Os homens têm uma dificuldade, às vezes, de querer ouvir, de querer entender, de querer saber realmente qual é o problema que a pessoa que está te procurando, o cliente está te procurando, ele tem para resolver. E a gente fica ansioso por entregar logo o que precisa ser enviado, uma proposta, uma apresentação, e falar assim, e aí, quer comprar? O homem acaba sendo muito mais objetivo, só que uma objetividade que às vezes é ruim, né? Exatamente. E o homem não é normalmente emocional. E esse é um ponto que precisa ser desenvolvido. A gente vê a expansão da empresa e como o mercado de mulheres empreendedoras vem crescendo durante o tempo. E como esse instinto de mulher, instinto maternal, instinto emocional, tem esse cuidado maior com os clientes, que é algo que o homem talvez não tenha desenvolvido isso e precisa aprender com as mulheres em relação a isso. Eu acho que todo negócio precisa ter esse lado emocional, todo negócio precisa ter esse lado maternal, de proteção. Eu acho que uma coisa linka a outra. É claro que a gente precisa entender como melhor se comunicar com o nosso cliente, mas ser emocional é um ponto importante. E a gente entendeu o seguinte, ser objetivo, mas não perder esse apelo emocional, né? Uhum. A compra
a decisão de compra de uma pessoa, de um cliente, passa pela questão emocional. Independente qual seja a emoção, passa por ela, né? Mesmo que seja uma ansiedade de querer resolver algum problema e querer de forma rápida, é emocional. Então o homem precisa estar atento a isso, né? A mulher tem essa sensibilidade maior. É muito fácil. Eu digo pela minha esposa. Para ela, entender um lado emocional, seja da minha parte ou numa situação que eu estou envolvido, é muito mais fácil para ela. E eu sou mais fechado e eu falo assim, não, eu sou mais racional, mais razão do que emoção, vamos dizer assim. E isso é ruim muitas das vezes. Às vezes a emoção que eu estou disposto a entregar para o meu cliente é a emoção errada. Então, assim, primeiro é reconhecer que você precisa trazer emoção para o teu negócio e depois entender que emoção é essa. E isso passa de novo por conhecer o público, né? Até mesmo qual a emoção que você vai aplicar, qual a emoção que você vai entregar ali, passa por você saber quem é o teu cliente, saber quem está se comunicando com você, buscar entender, buscar realmente ouvir também é importante, né? A gente tem um cliente de consultoria que a gente está trabalhando com o público, a emoção e tem dado certo, que é trazer o sentimento para o negócio. De não vender só um produto, de vender um sentimento. E isso tem mudado a realidade do negócio deles. Sim. Thiago, segundo ponto que você ia tocar e a gente... Eu ia falar sobre usar uma linguagem clara e objetiva para que seu cliente consiga entender aquilo que está sendo falado. Porque, por exemplo, tem muita diferença quando eu chego e me apresento. Falo assim, olha, eu sou o Thiago, eu sou técnico de informática e eu vou te explicar a programação tal, e eu falo o código da programação. Se você não souber aquilo que eu tô falando, isso não serviu de nada pra você. Para mim foi subjetivo. Porque não foi naquele ponto que eu queria ouvir. Exato. Agora se eu falo assim, olha, eu vou te ensinar a resolver o problema que seu computador tem, que seu computador tá travando, e eu vou te ajudar a resolver esse problema. Eu sou muito mais claro, isso muito mais objetivo na minha fala. Então, melhorar a comunicação, é claro que isso é um exemplo, mas melhorar a comunicação para que eu consiga entregar para o meu cliente aquilo que ele precisa ouvir. Porque assim, tem uma diferença, né? Tem o cliente que ele busca, olha só, tem 2 estilos de posicionamento e isso é legal. Quem lembra do Chapolin? Chapolin, você precisava, ele aparecia. Sim. Quem poderá nos defender? Não era esse o jargão utilizado, né? E agora, quem poderá nos defender? Isso, e agora, quem poderá nos defender? E aí ele aparecia. Eu, Chapolin Colorado. Só que, infelizmente, esse não é um posicionamento duradouro. Por quê? Porque você aparece somente quando o seu cliente precisa. E o que a gente quer construir é aparecer na mente do cliente quando ele tiver um problema. Então, ele não vai perguntar. Ele vai falar assim, ó, o Chapolin resolve. Não é quem poderá me ajudar. É saber que eu resolvo o problema dele. Agora, ser objetivo, é importante frisar isso, né? Não é se livrar do cliente o mais rápido possível. Não, pelo contrário. Ser objetivo é isso que o Thiago falou, é você entender a dor, entender qual tipo de comunicação é usado e ser objetivo na solução do problema. Em falar direto para a dor que vai ser resolvida, né? Porque senão, por exemplo, o Thiago usou a questão dos códigos, né, de programação. Mas eu uso linguagem Y, X, eu construo o site em tal plataforma, faço isso, faço aquilo. Tá, mas e quantos clientes isso vai me trazer? O que isso traz para minha marca em relação à autoridade, em relação a leads sendo gerados? Então é ser objetivo no sentido de atender a necessidade de forma rápida, né? Porque, desculpa. Não, pode concluir. Porque senão você se torna subjetivo, você não fala sobre o problema, você não oferece uma solução para o problema, e o cliente sai do primeiro contato, da primeira reunião, da primeira ligação, da primeira mensagem que ele mandou, sem entender como de fato você ajuda ele. E apresentar fatos e estatísticas para o cliente. Quando você apresenta aquilo que já foi testado, aquilo que já deu certo, um exemplo é a RD7 com a consultoria. Nada que a gente mostra para o cliente ou apresenta para o cliente aplicar no negócio dele não foi testado. Justamente a gente testa tudo antes. Tudo é validado. Sim. Tudo é apresentado como solução e não como a gente precisa ver isso. E com o tempo, né? Conforme você vai ficando mais confiante no processo,
esses feedbacks dos clientes, o que você ouve, não necessariamente que você divulga, mas aquilo que o cliente fala, um feedback positivo ou negativo que o cliente te dá, te ajuda a melhorar a abordagem, te ajuda a melhorar o teu produto em si, aquilo que você oferece, né? Rapidinho, abrir um parênteses em relação a isso que o Rafa falou. Feedbacks negativos. Gente, é muito importante você ouvir o que o teu cliente Tem que saber ouvir. falando. Porque assim, o que diferencia um líder é saber que ele está disposto a aprender o tempo todo, que ele não sabe de tudo. Ele está ali para ensinar, beleza, mas ele precisa aprender também. E ele aprende na prática. Então, assim, um conselho de liderança é: aprenda a ouvir, não só os seus clientes, mas seus funcionários também. E aí, eu vou pular o ponto que eu ia falar aqui, mas eu vou para esse ponto de aprender a ouvir, porque, bom, aí eu vou quase falar de mim, mas eu acho que isso vai se aplicar a muitos homens que estão assistindo a gente. Quando você ouve uma sugestão, ouve uma crítica de um cliente, de um funcionário, da sua esposa, a tendência é você se fechar. Ainda mais se for quando alguém de longe que você não conhece, ou que alguém que não é perito em determinada área, você tende a se fechar. Quando você conhece a pessoa e tal, e sabe que aquela pessoa é um especialista, você até ouve de uma forma melhor. Mas aprenda a ouvir também os conselhos daqueles que você não conhece. Não praticar, mas ouvir pelo menos. Ouça, coloca dentro de uma avaliação e vale a pena? Isso faz sentido o que essa pessoa falou? Faz sentido essa sugestão? Faz sentido esse conselho? O que o cliente reclamou, realmente eu preciso mudar no meu negócio? Porque senão eu me fecho na minha bolha e não cresço. E não custa nada ouvir, gente. Não custa nada entender se aquilo realmente... Porque assim, tem um lado de ouvir e entender aquilo que foi falado, né? Aquilo que foi dito. Então assim, cara, falou, ouvi, vou assimilar. Faz sentido? Faz sentido pro meu negócio isso que você falou? O cliente chegou, poxa, de 90 clientes, um reclamou do atendimento. Eu preciso entender o que aconteceu naquele dia para ele ter saído de lá insatisfeito. Sim, ou algo deu muito errado, ou o cliente, exato, de fato, não deu match, né? E acontece. Acontece com a gente que oferece serviço, que passa meses com o cliente e não dá o fit, sabe? Não dá o match. E é nítido isso, é por isso que a gente faz um filtro hoje antes do cliente entrar na RD7. Ele passa por um briefing para saber se ele vai se tornar um cliente ou não. E aí a gente decide. É até engraçado que as pessoas falam assim: mas vocês não estão preocupados com o cliente que vai fechar. Gente, a gente não faz isso por dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu faria qualquer outra coisa. A gente faz isso porque a gente ama, porque a gente quer mudar não só a realidade do nosso negócio, mas mudar a realidade dos negócios também, ajudando as pessoas a construir um legado através disso. E quando a gente faz essa pré-seleção, né, a gente ouve o cliente, o lead, né, que a gente chama, e busca oferecer uma solução que esteja dentro do perfil dele também, né? Então, assim, mais uma vez, essa parte de aprender a ouvir e de tentar ser objetivo naquilo que você está falando é muito importante, porque, assim, ser objetivo também é você falar, de novo, vou frisar isso, ser objetivo é você falar direto para o problema. Vamos supor que o Thiago me procure, né? E aí ele fala assim: Rafael, eu preciso de uma solução no meu negócio, porque a torneira tá pingando água fora do copo e eu tô perdendo X litros de água por mês com essa torneira que tá pingando fora. Só que eu sou uma empresa que tem torneira, eu tenho mangueira, eu tenho um monte de coisa. E aí eu chego pro Thiago e falo assim: cara, olha só, eu tenho aqui uma torneira dupla. Sabe? E, caramba, ela vai mandar muito mais água. Então, assim, vai cair mais água dentro do copo. Eu resolvi o problema dele? Não resolvi, porque a torneira continua pingando fora do copo. Ou então, assim, eu tenho um copo maior, né? Mas, assim, eu preciso entender qual é, de fato, o problema para oferecer uma solução que se encaixe naquele problema. Né? E apresentar a solução, em outro ponto, criando o senso de urgência. Hoje, agora, esse tipo de palavra utilizada numa conversa melhora totalmente a comunicação. Então, assim,
Entenda uma coisa. O teu cliente, quando ele te manda mensagem, quando ele te procura, ele quer a solução do problema dele hoje. Ó, vou contar uma história bem interessante. Uma vez, essa não é uma história sobre mim, é uma história sobre... é uma história que eu vi de uma pessoa que eu tenho como mentor. E ele falou o seguinte, ele estava fazendo um curso e ele ia fazer um curso no Senac e ele precisava pagar o curso era R$300. E o curso era de construção de site. Tava começando e ele se apaixonou e falou assim, cara, é isso que eu quero fazer. Passou em frente ao Senac, falou que queria fazer o curso e a menina falou, olha, você precisa de R$300. E o curso é R$300. E ele falou assim, nossa, onde eu vou conseguir R$300? Aí ele foi pro que estava começando e ele abriu a internet e começou a procurar empresas que não tinham site. E aí ele foi ligando de empresa em empresa e encontrou uma pessoa que estava disposta a ouvir. Aí o rapaz falou, o empresário falou com ele, vamos marcar uma reunião na praça tal. E ele foi até a praça. Chegando na praça, ele conversando com o cara, e o cara começou a fazer perguntas sobre o site, só que ele não tinha feito o curso ainda. E ele falou assim, tá, mas me explica uma coisa. Você vai montar meu site e tudo mais, e tem um provedor para isso. Se faltar luz, meu site continua no ar? E aí ele se viu encurralado, né? Que ele não sabia a resposta, porque ele não tinha feito o curso, ele não sabia nada sobre construção de site. E ele virou e usou uma técnica incrível, que foi: uma pergunta como essa merece uma resposta fundamentada. Eu vou estudar essa tua pergunta, vou analisar e vou te trazer uma resposta. Ele saiu do problema numa conversa e ele não só adiou a resposta, ele encontrou um caminho para trazer uma resposta melhorada, vamos dizer assim. Então, assim, quando o teu cliente busca você, porque vou explicar o contexto de por que eu trouxe essa história. Quando o cliente te busca, quando o cliente te procura, entenda uma coisa. Ele quer saber se você é experiente naquilo. E você tem que estar pronto para receber um tipo de pergunta que você não está acostumado a responder. E até essa pergunta que você não sabe responder, você precisa responder com confiança. Exatamente. Você precisa responder de forma clara. E mesmo que você não saiba, não é errado você não saber. É pior você inventar uma coisa do que falar que não sabe. Exato, porque se for uma pergunta de pegadinha, se for uma pergunta armadilha, você vai se frustrar porque o cliente não vai fechar com você. Então, assim, você ser confiante até até por isso. Até para dizer um não, né? Até para falar assim, olha, não sei, vou pesquisar, vou estudar mais sobre. E um ponto que eu acho importante a gente falar, que vai tocar de novo na questão do público, né? Como você fala. O tipo de linguagem que você vai usar para se comunicar com cada cliente. Então, assim, se eu tenho uma empresa de surfwear, né? De moda surf. Eu sempre uso esse exemplo, porque não é uma parada que é para mim, assim. Mas se eu tenho uma empresa disso e eu me comunico com meus clientes, como eu me comunico com os clientes de consultoria, cara, eu não vou gerar nenhuma conexão. Eu preciso me comunicar como os clientes que compram o meu produto se comunicam, né? Então, assim, usar uma linguagem que seja apropriada. Do mesmo ponto, se eu vendo um serviço de alto valor agregado, não comunica eu falar com o meu cliente com erros de grafia, erros gramaticais, erros, enfim, de língua portuguesa. Não comunica eu fazer uma coisa muito afoita, uma comunicação muito afoita, muito incisiva. Então, eu faço uma comunicação confortável com aquele cliente, porque meu serviço tem alto valor agregado. Né? Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Não. Depois que você terminar, eu reviso os pontos só para o pessoal conseguir anotar. Você que está acompanhando, anotando com papel e caneta. A gente falou sobre conhecer a sua audiência, usar uma linguagem clara e simples, Sim. Ser emocional na medida certa, apresentar fatos e estatísticas e ouvir o cliente, saber ouvir, e criar o senso de urgência. E sabendo tudo isso, acho que um dos pontos desses 4 ou 5 pontos que a gente falou, acho que conhecer a sua audiência é o primeiro por ser primordial. E ela fala tanto do começo, de como você vai receber
conversa, como você vai iniciar essa conversa. Desculpa. Fala da linguagem, de como você vai desenvolver essa conversa. Fala do nível de educação, de respeito que você deve ter diante dessa conversa. E também fala sobre como abordar para fechar uma venda, né? Porque se eu cuido da comunicação em todos os pontos, esse fechamento de venda, ele vai se comunicar também da mesma forma, ele vai fluir da mesma forma que começou. Mesma linguagem, ouvindo os problemas, entendendo qual a dificuldade e oferecendo soluções, né? E, Rafa, a gente tirando um pouquinho da comunicação do empreendedor e trazendo para o empresário. O cara que tá ali e tem diversas pessoas na cadeia de comando dele. Como é que ele pode fazer isso de fazer que todo mundo se comunique do mesmo jeito? Cara, a parte de criação de cultura é muito importante numa empresa, né? Como que uma cultura é criada? Como que a gente desenvolveu a nossa cultura de brasileiro, enfim, através da observação e repetição. E assim a cultura se forma, né? É por isso que a gente aqui no Brasil se comporta de uma forma e na Alemanha as pessoas se comportam de outra forma. Totalmente diferente. Mas é porque a observação de um padrão e a repetição desse padrão, a gente tem uma cultura. Por exemplo, como que o samba virou uma música que faz parte da cultura brasileira? Observação, poxa, legal. Repetição, entrou para a parte de cultura do Brasil. Como que eu desenvolvo a cultura de uma empresa? Eu tenho um modelo que é muito importante que seja o dono, o CEO, né, o proprietário da empresa. Eu tenho líderes abaixo dele, onde ele treina e capacita para serem pessoas como ele, na forma de comunicar, na forma de liderar, na forma de conduzir a empresa. E faço com que a minha empresa tenha um padrão. Um padrão de contratação, um padrão de comunicação, um padrão de atendimento, um padrão de venda, um padrão de pós-venda. Eu crio os padrões, os meus líderes. Se você está começando uma empresa agora, você vai precisar cuidar de todas essas etapas. Mas garantir que todo mundo que entra na empresa seja mergulhado nessa cultura que vai criar essa cadeia de comando na empresa, que vai trazer para você como líder um senso de responsabilidade, porque você precisa fazer aquilo em você primeiro, né? Se eu falo, por exemplo, com um funcionário, você precisa ser gentil com o cliente, mas eu não sou gentil com o meu funcionário. Caramba. Isso acontece muito. A gente vê isso acontecendo, né? Então, assim, poxa, tá errado. Ou então eu falo com o meu funcionário, eu preciso de um atendimento mais sofisticado. Mas na minha contratação eu não deixei isso claro. Eu não capacitei meu colaborador para que ele chegasse naquele nível de atendimento. E eu não sou daquele jeito. Você nunca vai ter. Não. Então, assim, dentro de uma cadeia de comando, dentro de uma cadeia de liderança, eu como líder preciso ser primeiro esse padrão de comunicação, de gentileza, de educação, de respeito, para que eu consiga transmitir isso para os meus colaboradores e fazer com que eles se comportem como eu, né? E aí tu tocou num ponto que eu acho incrível, que é usar o poder da repetição. E a gente consegue fazer isso tanto numa empresa gigantesca quanto na comunicação da sua empresa para o seu público. Se você olhar as marcas, a Nike tem um negócio muito interessante que são as frases curtas, você reparou? Por exemplo, a Nike tem o seu slogan. Just do it. E isso fica. Tudo bem que a marca tem um design top, tem uma cultura muito incrível também, mas o poder da repetição, isso vai se repetindo, até que isso fique na cabeça do seu cliente. Por exemplo, se você fosse resumir a RD7 em 2 palavras, construindo legados. Então, assim, isso fica. Essa característica de repetir aquilo que você, seja uma frase,
seja uma palavra-chave, seja uma imagem memorável, mas algo que você consiga fixar na cabeça do teu cliente. Sim. E aí, já caminhando para o encerramento, né? Fazendo esse apanhado, é importante que, antes de eu exigir, eu como líder, eu como exemplo que eu devo ser dando à minha empresa, antes de exigir dos meus colaboradores, dos meus gerentes, que eles sejam esse modelo de comunicação, esse modelo de respeito, de educação no sentido de ser polido, né? Uhum. Eu preciso ser esse modelo. Eu preciso ser esse modelo, como o Thiago falou, repetir isso dia após dia, claro. Vai ter dia que você não vai estar querendo conversar, não vai estar querendo ser o cara mais comunicativo do mundo, mas você precisa ter um padrão e que esse dia mal, né, seja só um ponto fora da curva, né, não seja o seu padrão. E assim, mostrar as consequências de tudo aquilo que você faz. Tem uma diferença entre você estar num dia ruim, mas você ter disciplina para cumprir aquele dia da melhor forma possível. Nem todo dia a gente acorda com aquela vontade incrível de cumprir todas as tarefas do dia. Tem dias que a gente acorda desanimado, cansado, talvez sobrecarregado. Mas entenda uma coisa, a gente sabe o porquê que a gente faz isso. E quando você entende o porquê, você tem disciplina para cumprir. Porque você sabe onde você quer chegar. Você sabe quem você ajuda. Então, isso tudo faz a diferença. Então, mostre consequências daquilo que você começou. Conheça o seu público o suficiente para que você consiga, no final, mostrar para ele que você consegue ajudá-lo do começo ao fim. É isso, então. Acho que tem algo a acrescentar ainda. Não. Cara, que incrível, né? Como é que as conversas se conectam? E, gente, a gente não segue o roteiro. A gente pega um tema e aborda o tema. E as coisas que a gente vem conversando fora do podcast tem conectado muito com isso, sabe? A nossa visão, ela tá enraizada naquilo que a gente fala. Ela conecta com aquilo. E é incrível isso. Isso é muito satisfatório. Tô compartilhando aqui um sentimento Momento com vocês. de abrir o coração. Mas é isso, cara. Essa questão de cultura, né? A gente tá desenvolvendo essa cultura pra gente, então se torna até natural falar sobre, né? Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado pra você. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, né? Sempre que a gente soltar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a saber. E segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. É isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, acho que a mesa vai estar completa com a Andresa. Exatamente. E aí a gente vai ser um pouquinho mais comunicativo com a mulher presente. Gente, tchau, com Deus, gente. um abraço. Um abraço, fiquem com Deus. Vambora.